É um prazer que eu apresento o Dr. Paulo Augusto Raimundo Pereira, que vai falar um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo no design e fabricação de sensores e biosensores para a detecção de biomarcadores de alto impacto ambiental e na saúde. O Dr. Paulo, ele fez graduação em Química na Unesp, em Presidente Prudente, mestrado na Unesp de campus de São José do Rio Preto e doutorado em Química Analítica na Universidade de São Paulo, no Instituto de Química de São Carlos. Ele fez um estágio no exterior na Universidade de Califórnia, em San Diego, sob a supervisão do professor Dr. Joseph Wang, bastante famoso na área de eletroanalítica, e atualmente ele realiza pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele recebeu uma série de prêmios aqui destacados, e então é com satisfação que eu apresento o Paulo para falar desse assunto para vocês, aí também dentro da área de biosensores e sensores. Paulo, passo a palavra para você, em nome da comissão organizadora. Agradeço também pelo aceite para estar falando um pouco aqui para nós. Vou liberar aqui para você colocar sua apresentação. Beleza, vamos fazer essa transição aqui. Não foi? Ainda não, Paulo, ainda não. Agora está vindo. Aí já não vejo mais vocês. Confirma para mim, fazendo favor, se o som e a imagem estão ok. Tá ótimo. Agora sim, está ótimo. Deixa eu pegar aqui a ponteirinha. Ops. Não consigo ver. Pode ser na seta? Pode ser também, a seta é possível, também dá para ver. Não está me dando opção aqui do ponteiro. Bom, obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar do evento. Fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite. Agradeço ao Alex, ao Bruno, e aproveito também para parabenizar o Bruno e o Alex pela organização, pela iniciativa. Agradeço também, parabenizo os meninos que são orientados pelo Bruno, do LS Nano, que estão trabalhando no apoio, estão dando suporte para a realização do evento. Bom, hoje é o último dia, o último período, e aí, durante todos esses 3 dias, esses 4 dias, esses períodos que a gente teve de apresentação, nós tivemos excelentes apresentações, excelentes temas, várias áreas da eletroquímica e da eletroanalítica foram abordados. E aí, com isso, eu queria mudar o título da minha apresentação para Missão Impossível, né? Porque depois de tanta apresentação excelente que a gente teve durante esses 4 períodos em 4 dias, e aí eu fico pensando, né? E agora? O que eu faço? Como que eu vou fazer? O que eu vou falar de diferente para o pessoal, para a nossa audiência? Como que eu vou contribuir com algo diferente que ninguém tenha visto ainda, né? Então, eu decidi me basear essa apresentação olhando o título, Design e Fabricação de Sensores e Biosensores. Então, eu vou tentar focar nesse sentido, né? Nessa temática. Tentar mostrar algum outro design diferente, alguma outra aplicação, alguma outra abordagem diferente que a gente não tenha discutido ainda durante o evento, certo? Então, como primeiro problema que eu trago aqui para a gente discutir,
é a questão dos poluentes emergentes. Os poluentes emergentes têm atraído o interesse e a atenção dos pesquisadores nos últimos anos, porque essas substâncias estão presentes no solo, na água e no ar devido às atividades humanas. Dentre eles, dentre esses poluentes emergentes, destacam-se o uso dos fármacos, como, por exemplo, os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, os hormônios, os antidepressivos, que têm sido utilizados para causar uma melhor qualidade de vida para a gente e um bem-estar, tentando resolver alguns problemas, certo? Então, mas o que acontece? A gente toma esses fármacos, a gente ingere esses fármacos, parte deles é metabolizado e outra parte não é metabolizado. Mas o pior de tudo isso é quando sobra algum desses medicamentos, eles são vencidos, e o que a gente faz? A gente faz um descarte inadequado através da rede de esgoto. Esse esgoto, ele chega até uma estação de tratamento de esgoto, ele passa por todo o processo, porém, os processos que estão utilizados nessas estações, eles não são eficientes, eles não conseguem remover 100% desses poluentes emergentes que estão no esgoto. E com isso, esses poluentes acabam atingindo os lagos, rios, os córregos que passam pela cidade, e aí, por uma questão que é utilizada comumente, em uma outra cidade, em um outro ponto mais abaixo, onde é descartado, essa água ela é recapturada, ela passa por uma estação de tratamento de água, e novamente esse processo de tratamento de água também não é eficiente para remover 100% desses poluentes que podem estar na água. Então, nesse ponto, a gente propõe a utilização de sensores eletroquímicos para ajudar no controle de qualidade da água, certo? Então, nessa etapa do tratamento da água, realizaria-se uma medida ou um conjunto de medidas utilizando esse tipo de dispositivo, em que, se nós observarmos uma presença de picos durante uma medida, aqui nesse caso é um exemplo de voltametria de pulso diferencial, em que nós temos 3 picos para três análises diferentes. Então, se há presença de picos, a gente não libera a água para abastecimento. Se a gente fizer uma outra medida e nessa medida a gente não observar nenhum tipo de pico, a gente não sabe do que é. Então, se não tem pico, beleza, a água está devidamente tratada, ela pode ser liberada para abastecimento e reinicia-se o ciclo, certo? Para a gente utilizar esse tipo de dispositivo para essa proposta, os dispositivos, os sensores, eles têm que ter algumas características, como, por exemplo, baixo custo, porque eles podem ser utilizados de uma maneira descartável, então utiliza-se uma vez e descarta-se, utiliza-se um novo. Eles precisam ser portáteis, para que eles possam ser levados até a estação de tratamento de água, até o campo, até onde está a amostra, para que não seja necessário a coleta de água, conduz-se até o laboratório, faz a análise e depois libera o resultado. Não, essa medida, esse tipo de análise pode ser feito diretamente no sistema. Não há necessidade de ser feito em turbulência, durante o fluxo da água. Pode-se desenvolver algum tipo de suporte em que remove-se a água do sistema de fluxo, faz uma análise estática. Uma outra característica é que eles devem ter um baixo consumo de energia, devem ser robustos e ter uma alta performance analítica, em termos de sensibilidade e limite de detecção. Para a gente atingir essas características desses dispositivos, a gente utiliza normalmente 2 tipos de estratégia. Uma delas é o uso de nanomateriais, em que nós teremos um aumento da condutividade da superfície desses dispositivos, ou então a funcionalização ou ativação dessa superfície para que elas adquiram essas características que a gente deseja.
Então, como uma primeira proposta, como primeiro projeto, a gente traz uma abordagem diferente, utilizando-se um sensor, um conjunto de sensores no formato do tipo pen, no formato tipo caneta, em que nessa caneta nós teríamos um tubo de vidro. Dentro desse tubo de vidro nós teríamos 3 eletrodos, sendo que um deles é o nosso eletrodo de referência ou pseudo-referência, o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar. Esse tipo de abordagem ela pode ser utilizado na posição vertical com a superfície dos eletrodos apontada para cima, e aqui nós utilizaríamos apenas aproximadamente 20 microlitros de solução. Ou então, nós poderíamos utilizar esse tipo de dispositivo imerso dentro de uma célula eletroquímica, em que aqui nós já temos a primeira característica desse tipo de abordagem, que é a versatilidade, certo? Nessa proposta, nós verificamos se esse tipo de sensor pode funcionar ou não. Nós utilizamos como prova de conceito a análise de bisfenol A, certo? Não foi aqui. O bisfenol é um monômero que tem sido produzido em larga escala, na produção principalmente de plásticos, e, obviamente, ele é descartado de maneira inadequada na água, poluindo o meio ambiente. Esse trabalho ele foi feito em colaboração com a Marina, durante o doutorado dela no Instituto de Química de São Carlos, sob a orientação do professor Éder Cavalheiro. Então, numa primeira etapa, foi feita a síntese das nanopartículas de prata suportadas diretamente sobre o grafite, em que misturou-se quantidades estequiométricas de nitrato de prata, grafite e etileno glicol. O meio reacional foi submetido a 150 graus Celsius durante 1 hora. O etileno glicol, ele funciona aqui, ele atua como um agente redutor e um agente passivante dessas nanopartículas de prata, para que elas não aglomerem e mantenham sua característica de nano. Depois desse tempo reacional, todo o produto foi filtrado, coletado e seco a 80 graus Celsius por 12 horas numa luva. Para a fabricação do pen sensor, nós misturamos o material condutor, o grafite ou o grafite com as nanopartículas de prata, com a poliuretano numa proporção de 60%, 40%. Essa mistura foi transferida para um suporte metálico e depois conectado a uma prensa para a gente fazer a extrusão desse material no formato de grafite, no grafite tipo de lapiseira. Aqui nós temos uma fotografia já dos eletrodos do tipo pencil, em que nós temos aqui vários tamanhos dos eletrodos, e nós selecionamos aqui aproximadamente 1 centímetro de comprimento para fazer os outros eletrodos. Aqui nós posicionamos os pêncils em um suporte. Um outro suporte ajudou a gente a posicionar os fios de cobre para fazer o contato elétrico, e eles foram conectados utilizando uma cola de prata entre o grafite e os fios de cobre. Depois, esse conjunto foi isolado com um plástico termocontrátil, em que a temperatura faz com que o plástico seja contraído e ele fica como se fosse colado, fica aderido a esse eletrodo. Aqui nós temos a extremidade, nessa outra foto nós temos a extremidade exposta do eletrodo, e aqui numa outra extremidade o fio de cobre onde foi feito o contato elétrico. Então, um conjunto contendo 3 desse tipo de eletrodo foi inserido dentro de um tubo de vidro, eles foram posicionados. Aqui na outra extremidade, eles foram marcados com as cores azul para o referência, seguindo o padrão convencional, vermelho para o trabalho e preto para o eletrodo auxiliar. Então, nós temos aqui 3 dispositivos diferentes, em que um deles foi constituído de 3 eletrodos somente de grafite poliuretano. Eles foram utilizados nos experimentos controle em comparação
com o dispositivo feito com, no eletrodo de trabalho, grafite poliuretana e as nanopartículas de prata. Aqui uma imagem do dispositivo já feito, em que a gente consegue observar os 3 eletrodos aqui, sendo o pseudo-referência, o trabalho e o eletrodo auxiliar. Aqui, ele sendo utilizado numa célula eletroquímica convencional contendo 25 ml, e aqui ele sendo utilizado com a superfície para cima em apenas 20 microlitros. Então, nós vemos a versatilidade como uma primeira característica desse tipo de design. Aqui, nesse voltamograma do lado esquerdo, em vermelho, nós vemos um voltamograma cíclico para grafite poliuretana, em que nós não observamos nenhum pico, já que quando nós utilizamos o grafite poliuretana decorado com nanopartícula de prata, nós observamos 2 picos. Esses picos são referentes à oxidação de prata e à redução da prata que estão na superfície do eletrodo de trabalho. Já aqui, nesse outro experimento contendo 25 ciclos de voltametria, nós observamos que, conforme aumenta-se o número de ciclos, a corrente de pico, tanto da oxidação quanto da redução, ela é aumentada. E ela atinge um platô, um patamar em que, após em torno aqui de 10 ou 12 ciclos, não há um incremento de corrente, indicando que toda a superfície ela está estável e já pode ser utilizada no sensoriamento. Aqui, ainda no voltamograma, nós observamos que o primeiro voltamograma apresenta uma corrente pequenininha e um potencial deslocado. Isso acontece devido àquela camada de passivação com o etilenoglicol. Então, ele faz com que as nanopartículas não se aglomerem, e ele estabiliza essas nanopartículas. Então, após esse primeiro ciclo, essa capa que reveste as nanopartículas com etilenoglicol, ela é removida. E depois, então, nós temos uma diminuição do potencial e um aumento de corrente. Aqui nós já temos o sensoriamento de bisfenol. Aqui do lado esquerdo são voltamogramas de pulso diferencial para detecção de concentrações de bisfenol. Aqui com o grafite poliuretano primeiro em aproximadamente 0,45 volts, nós temos os picos de oxidação. E aqui com as nanopartículas de prata, nós temos o pico com uma diminuição de sobrepotencial, para aproximadamente 0,4 volts, já indicando o efeito do uso das nanopartículas de prata. Diminuiu-se, então, o potencial de oxidação do bisfenol. E aqui do lado direito, nós temos as curvas analíticas obtidas com esses eletrodos. Aqui, primeiro em vermelho, com grafite poliuretana, e em azul, com grafite poliuretana modificado com nanopartícula de prata. Aqui nós podemos comparar a tangente da curva analítica. Essa tangente, ela é correlacionada com a sensibilidade do dispositivo. Então, nós observamos aqui que, com o uso das nanopartículas de prata, nós conseguimos aumentar em 50% essa tangente da curva analítica. Também foram conduzidos estudos de interferentes com tetraciclina, que é um antibiótico, furosemida, ibuprofeno, catecol e o estradiol. Dentre todos esses testados, nós observamos aqui na tabela que apenas o estradiol apresentou um grande efeito de interferente. Mas isso pode ser facilmente explicado. Por quê? Porque aconteceu aqui. O estradiol, ele tem uma estrutura química muito parecida com o do bisfenol, principalmente com relação ao grupo hidroxil conectado ao anel benzeno, em que a oxidação desse grupo ocorre no mesmo potencial. Porém, isso não é uma característica ruim para esse tipo de design de eletrodo. Veja, para a nossa proposta de utilização desse tipo de dispositivo na estação de tratamento de água, esgoto, principalmente para uma decisão rápida, se vai para distribuição ou não, veja, se a gente realiza essa análise e aparece um pico de oxidação de alguma substância, mesmo que a gente não saiba qual essa distribuição ela pode ser bloqueada, parada e interrompida, para que seja verificado o que está acontecendo, para que não seja distribuída uma água contendo algum tipo de contaminação com algum tipo de fármaco, certo? Aqui nós temos a reprodutibilidade desse tipo de design
de sensor, em que nós temos aqui os voltamogramas, utilizando os dois tipos, perdão, dois eletrodos contendo a mesma configuração com os mesmos materiais. Nós observamos que a corrente e o potencial de pico aqui, eles são muito parecidos entre eles, não tem uma diferença significativa. O cor-de-rosa e o verde estão um pouquinho acima, mas a linha de base deu uma pequena deslocada também para cima, então a gente pode verificar que esse tipo de abordagem também é bastante reprodutivo. Uma outra possibilidade, um outro design que a gente pode utilizar para essa mesma proposta de controle de qualidade da água são os dispositivos flexíveis e descartáveis, principalmente os do tipo Screen Printed Electrodes. Esse trabalho, essa proposta, esse projeto foi desenvolvido em colaboração com a Natália. A Natália é aluna de doutorado do Instituto de Química de São Carlos, sob a orientação do professor Sérgio Machado. Como característica interessante desse tipo de abordagem, essa tecnologia Screen Printing, ela fornece uma quantidade grande de eletrodos por impressão. Veja, aqui nós temos uma folha de PET contendo 30 eletrodos. Com isso, a gente consegue inserir uma outra característica bastante interessante e importante, que é o baixo custo, com uma alta reprodutibilidade. A reprodutibilidade em si, ela está mais associada ao operador, em que faz-se essa fabricação desse tipo de dispositivo, com a técnica em si. Então, aqui a gente tem uma grande colaboração da Natália para esse tipo de abordagem. Então, aqui os eletrodos foram fabricados utilizando a técnica de silk screen, em que nós temos uma tela do tipo silk contendo o desenho dos eletrodos que a gente deseja. Aqui posiciona-se uma quantidade adequada de tinta. Posiciona-se aqui abaixo da tela de silk o substrato flexível, que nesse caso o PET. Depois a gente passa essa tinta sobre a tela contendo os desenhos. Com isso, nós transferimos o desenho que estava contido na tela para essa folha de PET. Em uma única impressão, nós temos 30 eletrodos. Esses eletrodos são curados, a tinta é curada num forno tipo mufla, a 90 graus Celsius por 30 minutos. E aqui, depois de transcorrido esse tempo, nós temos 30 eletrodos fabricados de uma única vez. Para a preparação final desse tipo de dispositivo, nós pintamos o eletrodo de referência com uma tinta de prata, e ele atuou como eletrodo de pseudo-referência. Aqui nós controlamos a área do eletrodo de trabalho com uma fita do tipo tape, uma fita qualquer. Aqui embaixo, o contato elétrico foi feito com um cabo semelhante a esse, e a outra extremidade foi conectada ao potenciostato. Na aplicação desse tipo de sensor, nós tentamos, inicialmente, detectar de maneira simultânea hidroquinona, paracetamol e estradiol. E nessa primeira tentativa, nós utilizamos os eletrodos como eles foram preparados, sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de tratamento. E nesse resultado, a gente observa que a gente não teve uma distinção clara dos picos de oxidação para esses três compostos. Então, nós lançamos mão de um procedimento muito simples, que gera pouco resíduo, que é um tratamento eletroquímico utilizando voltametria cíclica em uma solução ácida de ácido sulfúrico. Então, após esse tratamento, o dispositivo foi submetido à mesma condição anterior, e aqui nós observamos 3 picos muito bem definidos, muito distintos e muito bem separados entre eles. Numa outra etapa, nós fizemos a detecção simultânea desses 3 analíticos em várias concentrações. Aqui do lado esquerdo, antes do tratamento eletroquímico, nós observamos que, mesmo com adições sucessivas de aumento de concentração desses analíticos, nós não observamos o aumento de corrente dos picos. Já aqui, após o tratamento eletroquímico, nós observamos os 3 picos muito bem definidos, separados, e a corrente de pico anódico aumentou de acordo com a concentração
como mostrado nessas curvas analíticas aqui. Então, primeiro em preto nós temos pedroquinona, em vermelho para paracetamol, em azul para o estradiol. Vejam que na comparação do após-tratamento, antes do pré-tratamento, nós temos uma diferença muito significativa da tangente da curva analítica. Já aqui, para o estradiol, nós não conseguimos nenhuma resposta, não conseguimos nem monitorar a corrente, porque não tinha nenhum pico referente à detecção do estradiol. Também foram conduzidos estudos de interferente, em que nós monitoramos a corrente de pico analógico referente à oxidação de paracetamol, e nós utilizamos como interferentes nitrato, nitrito, sulfato, amoxicilina e hidroxilamina. Nós observamos que a corrente permaneceu razoavelmente estável, com um pequeno aumento de corrente aqui para o nitrito, mas nada muito significativo. Também nós estudamos a estabilidade desse tratamento eletroquímico nessa superfície, em que no primeiro dia nós temos aqui 100% de corrente, e ao longo de 30 dias nós observamos que o sinal ele ficou oscilando entre 80% e 90%, o que é razoável para esse tipo de eletrodo, com essas características que eu destaco aqui desse lado, com simplicidade, portabilidade, baixo custo, robusto, e eles podem ser utilizados diretamente no campo. Aqui nós temos o estudo de repetibilidade, em que 5 voltamogramas sucessivos foram feitos utilizando o mesmo tipo de eletrodo. Nós observamos que com o aumento do número de voltamogramas, a corrente aumenta um pouquinho. Aqui a gente teve um pouquinho de azar na escolha do analito a ser monitorado, no caso que foi o paracetamol. Eu acredito que com esse aumento de número de medidas, ocorre a polimerização na superfície. Mas esse problema pode ser facilmente superado, porque esses dispositivos são descartáveis. Então, nós podemos fazer uma única medida e depois descartar e utilizar um novo. Com isso, a gente vai ter uma boa resposta. Já aqui nós temos a reprodutibilidade, em que 6 eletrodos diferentes foram testados para a mesma concentração, e nós vemos uma pouca diferença não significativa entre eles. Bom, até aqui, né, a gente estava falando a respeito de dispositivos para aplicação na área ambiental, mas esses tipos de design, de sensores, também podem ser utilizados na área da saúde, como a gente pode ver aqui. Nessa proposta, nesse projeto trazido pelo Robson, quando ele veio fazer o pós-doc dele aqui no grupo de polímeros, ele trouxe como destaque o uso da celulose bacteriana. Então, aqui o diferencial desse trabalho seria o substrato, em que a celulose apresenta algumas características, como ela é aderente à pele humana, ela é biocompatível, ela é biodegradável, possui resistência mecânica e, segundo o Robson, ela é permeável ao suor. Então, isso não traria nenhum tipo de problema para fazer os sensores skin printed sobre a celulose e utilizar diretamente sobre a pele. Isso poderia ser feito, as análises poderiam serem feitas no suor, em que o suor é uma amostra não invasiva, abundante, ela pode ser facilmente estimulada e livre de interferentes. Porque, veja, se a gente conduzir esse tipo de análise no sangue, o sangue contém diversas substâncias que podem interagir, que podem absorver sobre a superfície desse tipo de eletrodo e pode atrapalhar a análise. Já não é o caso do suor. E, segundo a literatura, o suor representa muito bem os compostos que estão presentes no sangue. Então, seria uma espécie de filtrado do sangue. Então, relembrando o que é um biomarcador, a Organização Mundial da Saúde define como qualquer substância, estrutura ou processo que pode ser medido no corpo ou no seu produto e a influência ou a predição de incidência ou uma doença. Uma outra definição também que pode ser encontrada mais geral, biomarcador pode
são, por definição, característicos, são quantificáveis de processos biológicos. Exemplos que estão no nosso dia a dia, a glicose, por exemplo, é um biomarcador para diagnóstico de diabetes, o lactato é um indicador de estresse do metabolismo e da doença fibrose cística, o cortisol ele pode ser utilizado no diagnóstico da síndrome de Cushing e de nível de estresse, o ácido úrico de doenças hepáticas, renais, de câncer metásticos, leucemias, entre outros. Já o nitrito, ele pode ser utilizado como biomarcador para diagnóstico de infecção renal. Por que nós escolhemos os metais tóxicos, o ácido úrico e o estradiol? Bom, os metais tóxicos, eles foram selecionados porque eles são acumulativos no organismo, em qualquer sendo compostos iônicos. O ácido úrico é um importante produto final do metabolismo da purina e um regulador do estresse oxidativo em humanos. Foi selecionado como uma prova de conceito como se fosse um composto orgânico que é produzido pelo corpo. O estradiol é um hormônio e ele estaria representando algo que não é produzido pelo corpo ou que é produzido pouco pelo corpo, e a gente pode, as mulheres principalmente, fazem o controle hormonal, ingerindo esse hormônio para esse controle, então seria como se fosse uma espécie exógena. Esses eletrodos foram fabricados de maneira semiautomática, de maneira similar ao trabalho anterior. O substrato flexível é posicionado aqui embaixo da tela de Silk. O equipamento ele faz de maneira semiautomática aqui a dispersão da tinta sobre a tela. A gente transfere o desenho para o substrato flexível, que pode ser as folhas de celulose bacteriana ou de PET. Aqui nós temos uma fotografia do dispositivo sobre a pele, e aqui, ó, na câmera, hoje eu coloquei sobre a minha pele um desses dispositivos, para mostrar para vocês que ela permanece. Eu colei ela aqui aproximadamente às 15 horas, ela permanece aqui, e como a celulose bacteriana ela é flexível, ela pode ser utilizada em algumas partes do corpo em que não há essa posição flat, como aqui, por exemplo, o cotovelo. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, porque eu não consigo observar a minha imagem. Então, como destaque, nós temos aqui que 70 eletrodos podem ser produzidos por minuto. Em um dia de 8 horas de trabalho, aproximadamente 34 mil eletrodos podem ser produzidos. Com isso, nós conseguimos reduzir o custo e nós temos substrato flexível, biocompatível, que pode ser utilizado sobre a pele. Aqui alguma das características, uma outra foto mostrando o dispositivo colado no punho, numa área também que não é reta, não é plana. Aqui a configuração dos 3 eletrodos. Aqui a área, a micrografia óptica da área de contato elétrico. Aqui nós temos uma ampliação, uma imagem de microscopia, mostrando a tinta sobre a celulose bacteriana. Aqui nós temos as fibras. Essas fibras, elas podem atuar como se fosse uma peneira molecular. Então, o suor, ao passar pela celulose bacteriana e quando ele atinge a área dos eletrodos, ele consegue filtrar algumas substâncias. E aqui, uma imagem de microscopia do eletrodo de trabalho, em que nós observamos flakes de grafite e algumas nanoesferas de carbon black que fazem parte da formulação da tinta. A detecção de metais tóxicos foi feita por stripping anódico. Aqui nós temos voltamogramas de pulso diferencial com stripping. Nós observamos que
Conforme aumenta-se a concentração, nós temos um deslocamento do potencial de pico anódico e um aumento de corrente, devido ao aumento da concentração desses metais. Aqui nós temos as curvas analíticas, para detecção do cádmio e do chumbo. Aqui a detecção de estradiol e de ácido úrico. Vejam que quando nós utilizamos os eletrodos, como eles foram preparados, nós tivemos uma resposta não muito boa em termos de sensibilidade. Muito provavelmente devido à formulação da tinta, que contém alguns polímeros que não são eletroativos. Então, aqui nós lançamos mão também desse procedimento de limpeza ou de ativação da superfície, usando tratamento ácido, e com isso a gente conseguiu, com o tratamento, aplicando-se um potencial positivo, um tratamento anódico, em meio ácido, a gente conseguiu melhorar de maneira satisfatória o desempenho. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui a curva do ácido úrico, bem inclinada, porém numa faixa de concentração menor, mas com uma sensibilidade bem boa. Bom, agora nós falamos até então sobre os sensores eletroquímicos e eu gostaria de passar para os biosensores. A diferença entre eles é que, no caso dos biosensores, nós temos um elemento biológico imobilizado sobre um suporte sólido. Esse elemento biológico vai interagir de maneira específica com o analito, e aqui nessa etapa, o nosso biosensor ele já ganha a sua primeira classificação com relação a esse elemento. Então, por exemplo, o biosensor que utiliza uma enzima é denominado como enzimático, os biosensores que utilizam anticorpo e antígeno são classificados como imunossensores, e o de DNA e RNA são classificados como genossensores. Uma outra classificação pode ser com relação à técnica de transdução, que vai converter essa interação entre os elementos biológicos em um sinal mensurável, e aqui um display, um equipamento que vai fazer essa leitura. No caso, como nós estamos utilizando transdutores eletroquímicos, nós precisaremos de um potenciostato. Então, nessa proposta, nós utilizamos uma placa de vidro pequenininha, com um pequeno filme de deposição de cromo e de ouro. Aqui, como foi o primeiro trabalho do grupo, nessa linha de genossensores, nós optamos por utilizar uma estratégia já com menos variáveis, ou com algumas variáveis controladas. Por exemplo, o substrato. Então, como nós já conhecíamos o comportamento do vidro revestido com ouro, então nós partimos desse ponto. Nós sabemos que a eficiência do biosensor ela está intimamente relacionada com a imobilização da biomolécula nessa superfície, nesse suporte sólido. Então, aqui nós utilizamos uma monocamada automontada composta por um tiol de cadeia longa, o ácido mercapto 1-decanoico. Ele foi em que esse ácido ele contém um grupo enxofre em uma das extremidades. Nós sabemos que o enxofre tem uma afinidade muito grande pelo ouro, então o enxofre liga-se aqui no ouro, e na outra extremidade ele expõe um grupo ácido carboxílico, em que as sequências de DNA simples fita estão modificadas com um grupo amino. Então nós ligamos covalentemente as sequências de DNA simples fita na superfície do eletrodo através desse arranjo. Os sítios ativos que não foram imobilizados pela essa simples fita, eles foram bloqueados com a etanolamina para evitar interações não específicas. Depois seguiu-se o procedimento de hibridização da fita complementar, e aqui nós temos os resultados obtidos desse fenômeno. Então, aqui do lado esquerdo, nesse primeiro conjunto de resultados, nós temos a impedância total do sistema, em que, com o aumento da concentração da detecção dessa simples fita, aumenta-se o sinal. Já utilizando a fita não complementar,
num experimento controle, nós observamos que a diferença de sinal ela é insignificante. Fazendo um plot do aumento da concentração em função do aumento do sinal, utilizando-se a fita complementar e a fita não complementar, nós temos que não foi observado um comportamento linear com a fita não complementar e um aumento linear com a fita complementar. Para fazer esse plot foi selecionado a frequência de 1 Hz, porque nessa frequência nós conseguimos observar uma distinção entre os sinais, de acordo com o aumento da concentração. Essa região de alta frequência, ela é relacionada aos mecanismos de superfície, as interações de superfície referentes à monocamada. Então, conforme aumenta-se a concentração através da hibridização do DNA, muda-se a dupla camada elétrica na superfície e há um aumento do sinal. Esse trabalho, como eu falei, foi o primeiro trabalho do grupo nessa linha de genossensores. O trabalho foi feito em colaboração com o Hospital de Amor de Barretos. O trabalho foi publicado na Atalanta e selecionado para ilustrar a capa da edição de abril. Bom, eu usei o tempo total que eu tinha, incluindo o tempo das perguntas. Eu vou pular para o final, porque eu achei que eu fosse conseguir falar tudo o que eu queria. Peço desculpas a vocês. Então, eu gostaria de agradecer a FAPESP pela bolsa, gostaria de agradecer de novo ao Bruno e ao Alex pelo convite para participar do evento, gostaria de novo de parabenizá-los também pelo evento, gostaria de agradecer às outras agências de fomento que nos auxiliam nesses projetos, ao Instituto de Física de São Carlos, ao Grupo de Polímeros, ao Instituto de Química de São Carlos. Aqui eu deixo os meus contatos, o e-mail e o Instagram. Sempre que há alguma novidade, alguma notícia, a gente publica no Instagram. Aos colaboradores do Laboratório de Microfabricação, do LN Nano, CNPEM, ao laboratório do professor Éder, os colaboradores do Hospital de Câncer de Barretos, alguns dos colaboradores, aos meninos que estão trabalhando nos bastidores, que não aparecem aqui nas câmeras, também gostaria de agradecer, os alunos do Bruno, a todos pela atenção. Peço desculpas pelo avançar do horário. Se o Rodrigo quiser, ele pode me mandar as perguntas e eu responderei a todas, sem exceção, depois. Muito obrigado e desculpa pelo horário. Isso, Paulo, obrigado pela excelente palestra, muito legal os trabalhos mostrados. Eu vou colocar duas perguntas rápidas para o pessoal interagir um pouco também, e claro, foram várias perguntas, aí depois você vai receber pelo pessoal da organização. Uma da Michele Lemos de Souza, do MIT, ela pergunta, sobre o eletrodo PEN Sensor, contendo nanopartículas de prata em carbono, foi possível verificar a quantidade de prata oxidada resultante da aplicação de potencial no eletrodo que contém as nanopartículas de prata? Foi estudado o reuso do eletrodo após análise? Paulo, seu microfone não está ligado. Só ligar seu microfone para responder, por favor. Perfeito. Perdão, desculpa. Oi? Você ouviu a pergunta, não? Você quer que eu repita? Ouvi. Não, pode ir. Agora está ligado. Agora está ligado. Desculpa. Então, a gente fez essas caracterizações. A quantidade de prata que foi decorado sobre o carbono, ela foi feita com análise térmica, e a gente partiu já de estequiometria para chegar a 2%, 5% e 10%. E nós verificamos que os melhores resultados foram com a menor quantidade de prata. Então, foi estudado isso sim. Qual que é a outra parte da pergunta? Não lembro agora. Deixa eu ver, eu passei por ela. Se foi estudado o reuso do eletrodo após a análise.
Sim, nós reutilizamos ele, a gente reutilizou de diferentes formas. Primeiro, sem renovar a superfície, que pode ser utilizado. Essa é uma das intenções do nanopartículas de prata, elas evitam que ocorra a adsorção de produtos ou do próprio analito na superfície do eletrodo, é como se fosse um mecanismo de limpeza. E uma outra maneira que foi verificado esse reuso foi o polimento mecânico. Então, conforme a gente faz o polimento mecânico em lixa d'água, a gente renova a superfície e com isso a gente tem como se fosse um eletrodo novo, um dispositivo novo. E isso pode ser feito diversas vezes até consumir todo aquele 1 centímetro do taroguinho do pêncil. Legal, legal. E para finalizar, mais uma pergunta aqui agora do YouTube, da Milena Migre, que é lá da Federal Fluminense. Ela pergunta, são várias questões, mas algumas você até já respondeu, mas ela pergunta qual a seletividade, sensibilidade, limite de detecção do sensor feito com as nanopartículas de prata para detectar bisfenol A. Aí, na verdade, estendendo a pergunta, a questão da seletividade você chegou a apresentar, né? E Sim. sensibilidade, LD. Aí, indo um pouco além, vocês chegaram a avaliar outros compostos fenólicos, além daqueles? Por exemplo, eu vi que você falou que o estradiol, acho que foi um dos interferentes, né? Mas, por exemplo, catecol, hidroquinona... O catecol foi avaliado. Então, Aham. o que acontece? Naquele intervalo de varredura de potenciais, o bisfenol é oxidado. Já o catecol não, porque o intervalo de varredura de potenciais para oxidação do catecol é no intervalo menor. Então, ele está um Uhum. pouco fora da janela. Então, com isso, ele não aparece, Certo. certo? Com relação à seletividade, ele não vai ser seletivo para moléculas que tenham o mesmo grupo funcional, que nem no caso aquela hidroxila no anel. Então é bem provável que ele não vai ser seletivo. Mas, como eu falei, isso não é uma característica ruim, porque é uma detecção qualitativa, digamos assim, em que a gente quer classificar se a amostra, se a água pode seguir para abastecimento ou não. Então, nesse Uhum. caso, não teria tanto problema. O LD eu não tenho de cabeça, eu não Sim, coloquei na sim. apresentação, mas provavelmente Aham. está no artigo. Não, perfeito. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho. É muito legal também esse segundo trabalho, na verdade, o trabalho do Wearable Sensor, né? Dando sequência àqueles outros trabalhos, aquelas outras apresentações feitas, bem legal. Então, agradeço a apresentação em nome da comissão organizadora.